Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar de vários assuntos de Santa Cruz, né? Inclusive um assunto que muita gente achou peculiar, mas é o Thiago Galhardo propondo aí, provendo, né, um ambiente saudável no Santa Cruz, e a gente vai comentar aqui uma parte da entrevista do a meu campo, o William Júnior, sobre esse tema. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário, que é de suma importância para a gente falar sobre isso. Também falar uma análise aqui rapidão aí do Júnior Câmara sobre o Matheus Vinícius, né? Que também vou dar minha opinião em relação a isso, e a gente precisa sim opinar um pouco sobre isso, apesar de o zagueiro bem seguro, mas vem tendo algumas atitudes que precisa colocar um pouco o pé no chão. E também falar sobre a questão dos reforços, né? O sarrafo alto, tanto falado pelo Marcelo Cabo. Então, muita coisa no vídeo, então acompanha até o final para não perder nada, beleza? Sem mais delongas, vocês sabem que eu sou bem direto ao vídeo, então vamos embora. Mas, lembrando, né, pessoal, antes de startar o vídeo aqui, para a gente ouvir e comentar, pedir você que quer ser membro do nosso canal, quer aquela resenha no grupo privado lá dos membros, então clica aqui, seja membro, ajuda a gente a continuar o trabalho, que é muito importante o apoio de vocês aqui para a gente continuar nessa caminhada, beleza? Então, vamos lá, vamos ouvir o que o William Júnior vai falar aqui em relação ao Thiago Galhardo. Vamos lá. Muito. Os caras puxam, os caras fecham o grupo. Pô, teve a resenha, Thiago, até falar aqui assim, ele fez um jantar na casa dele, falou assim, ó, quero fazer um jantar na minha casa, quero que todo mundo esteja lá. Sério? Isso foi agora? Agora, assim, acho que umas três rodadas atrás. Acho que depois da primeira rodada, juntou todo mundo lá e falou assim, ó, cara, aqui a gente vai estar unido. Fez o jantar, jantamos, todo mundo tranquilo, bateu aquela resenha saudável e tal. Tipo assim, e por isso que eu falo, cara, os caras são diferenciados. Todo o grupo lá. Todo o grupo. Mas sem comissão, só jogadores no caso. Só jogadores, todo mundo. Massa. Jantamos tranquilo ali, aquela resenha e tal. Todo mundo ali junto. Pô, bem bacana. Achei da parte dele. Assim, teve aquela conversa assim, depois da janta. Falou assim, ó, a gente tá junto, a gente vai brigar junto e tal. Foi bem legal. Mostrar comprometimento também, né? Cara, os caras trabalham. Vê só, essa fala do William Júnior é importante a gente comentar, porque no início muito se falou do Thiago Galhardo atrapalhar o ambiente do Santa Cruz, né? O Thiago Galhardo ser aquele cara de destruir bastidor, de ter um extracampo duvidoso, de tudo isso foi se falado, né? E até pouco tempo atrás a gente ouviu algumas pessoas comentando que Thiago Galhardo não era bem quisto nos vestiários do Santa Cruz. E a resposta está aí, tá? Thiago Galhardo chegou no momento de um grupo, agora realmente o grupo tem um grupo reformulado, existe outro momento, mas querer taxar como um cara não, uma pessoa não grata, podemos dizer assim, é complicado. Então o William Júnior aí dá uma resposta, eu acho que bem categórica para o momento do clube, o momento do elenco, a sinergia, né? A gente fala essa sinergia, essa ligação entre os atletas, esse enredo fechado, né? É importante essa visão, né? É importante essas ações de integração. Então, o Thiago Galhardo, ele meio que como capitão do time, como a peça-chave desse elenco, ele toma esse protagonismo, né? De puxar o time, de juntar o time, de deixar o ambiente mais saudável possível. Então, o Thiago Galhardo aí também propondo essa integração dentro do elenco, e é importantíssimo porque a gente vai ter um campeonato daqui para frente, um funil, né? Vai ser apertando o campeonato. Então, mentalmente, o grupo ele precisa estar fechado, precisa estar unido e precisa estar se entendendo o melhor, né? E o Santa Cruz está caminhando, o Thiago Galhardo como capitão, fazendo um belo papel, e é isso, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar os próximos passos, né? Tem um vídeo aqui também falando de integração, de elenco, de jogador, que é o do Júnior Câmara, inclusive recomendo você seguir lá o Júnior Câmara, que ele fala sobre a questão do Matheus Vinícius. Deixa eu só ajustar um pouco a tela aqui, para poder pegar o texto que ele também fez, e a gente ver juntos aqui esse texto. Deixa eu só ajustar um pouco aqui. Vou cortar um pouco o Júnior para ficar certinho aqui para a gente. Beleza? Acho que agora foi. Vamos lá. Vamos ler o texto aqui. Eu não sei se está bom para vocês. Eu vou dar um zoom. Agora deve ficar melhor.
tá dando tudo certo para o Santa Cruz, mas tem um problema que ninguém está falando. O time vive uma grande fase, vitórias, entrosamento, confiança lá em cima. Mas o zagueiro Matheus Vinícius vem mostrando uma postura que preocupa. Toques desnecessários, dribles perigosos e uma confiança que beira a arrogância. Marcelo Cabo precisa agir. Esse tipo de atitude individual pode colocar em risco o excelente trabalho de todo o grupo. Você também percebeu isso? Comenta aqui, está na hora de dar um frio ou exagero. Pronto, o Júnior Câmara faz um post provocativo e tem uma fala também sobre isso, né? E a gente vai ouvir, vai comentar o texto aqui também. Vamos ouvir. Santa Cruz venceu o Central e assumiu o primeiro lugar do campeonato e está em empate com o Asa na pontuação geral do campeonato da Série D. Tantas coisas boas do Santa, o time inchado, Galhardo jogando bem, o meio de campo do Santa dominando o jogo, o goleiro fazendo defesas importantes, Giovani fazendo um grande jogo, Thiaguinho voltando a jogar. Mas se tem uma coisa que para mim eu pontuaria que o Santa Cruz precisa tomar cuidado, é com a postura do Matheus Vinícius. Muitas vezes passa um ar de quem está com muita confiança. E para a Série D, não é interessante esse tipo de jogo. Ele arrisca muito ali atrás, em campos ruins, em jogo que vai ganhar apertado, e um erro ali atrás pode levar a comprometer todo o trabalho bonito que o Santa Cruz está fazendo. Você fez um grande campeonato, Matheus Vinícius, pernambucano, e agora precisa dar continuidade. Não precisa sair jogando e arriscar desse jeito para não comprometer o trabalho da equipe. Bom, comentando o texto e a fala do Júnior Câmara, a gente tem que levar em consideração, sim, algumas atitudes do Matheus Vinícius. Matheus Vinícius é um zagueiro muito emotivo, é um zagueiro de muita entrega, mas a soberba precede a queda. A gente já viu em alguns momentos isso acontecer e o futebol não é diferente do que a gente vê no nosso dia a dia. O Matheus Vinícius, muitos lances, tirava uma bola, todo lance que ele ia junto do atacante Tony, ele ficava gritando no ouvido, ficava pilhando, etc. Existem momentos, a concentração ela precisa estar na premissa do jogador. E a partir do momento que ele joga o jogo para pilhar os outros, ele se desconcentra. E isso é o que está acontecendo. Matheus Vinícius ele vem errando alguns lances capitais, tentar um drible, e erra um drible, erra uma antecipação, erra um passe. E a gente sabe que o Júnior Câmara é um treinador de futebol, tá? Ele é treinador de futebol, já passou pela Série D, ele sabe como essa questão de Série D, um detalhe faz totalmente diferente, né? Diferença, né? Porque a gente sabe que no mata-mata ela não beneficia o bom futebol, beneficia quem acorda melhor. Essa é a tônica do mata-mata. E isso é uma coisa que, um erro lá atrás, você pode simplesmente jogar no lixo tudo que foi feito durante o ano. Então, o Matheus Vinícius ele precisa entender que existem momentos dele pilhar o atacante, existem momentos para simplificar, existem momentos para fazer o simples. E ele precisa também ter essa convicção. Eu acredito que o Marcelo Cabo, pela sua experiência, também tenha observado isso e deve conversar com o atleta, porque é um atleta de alto nível que não pode estar cometendo esse tipo de falha, né? O Júnior Câmara observou muito bem, a gente está trazendo aqui para vocês, e eu quero que você comente aqui o que você acha sobre isso, que é importante também a gente ver a visão do torcedor, né? Então, é isso, mais um detalhe aqui sobre essa questão do Matheus Vinícius, e agora vamos falar sobre a questão aqui do Santa Cruz e Série D. Por que a gente vai falar sobre isso aqui? Porque eu vou falar do que vocês mais gostam, né? Vocês gostam que a gente fala de reforços, então a gente vai comentar aqui algumas coisas sobre reforços, tá? Vamos lá. Deixa só... É isso mesmo, vamos lá. Agora tá na tela. Deixa eu baixar aqui um pouco, né? Santa Cruz, lembrando, né? O Santa Cruz, ele tem uma meta, até o Marcelo Cabo aqui fala, né? Que coloca uma nova meta no horizonte de Santa Cruz, tá? Que é a questão de buscar a melhor classificação geral. Então, por que o Santa Cruz busca a classificação geral? Porque se você terminar em primeiro da campanha geral, você decide os mata-matas em casa. E isso para o Santa Cruz, tendo a torcida a seu favor, é muito importante para a gente nesse tipo de competição.
porque o fator casa ele pesa bastante. Então, o Santa Cruz vai buscar essa melhor campanha. Hoje, a melhor campanha é do Asa por conta de um gol, mas o Santa Cruz caminha a passos largos para tomar essa primeira posição do Asa com o passar do tempo. Outra coisa, o Santa Cruz repetiu a escalação pela primeira vez na Série D, né? Então, a repetição total da escalação na Série D, o Santa Cruz conseguiu no jogo do Central. Para o jogo contra o Souza, já não vamos conseguir repetir a escalação, porque o Israel está de fora, né? O Israel está suspenso. Então, o Totti deve assumir a lateral direita naturalmente ali. Mas o Santa Cruz deve repetir o restante do time, né? Acho que não vai mudar muita coisa. Se o Cabo conseguiu jogar no Lacerdão, no campo do Souza vai ser tranquilo também repetir a equipe, porque o campo do Souza é melhor do que o Lacerdão. E acredito que ele vai conseguir repetir a equipe, lógico, fazendo as substituição por cartão, né? Que é a questão do Jael, ou se tiver alguma baixa de lesão ao decorrer da semana. Lembrando que Matheus Melo também deve voltar essa semana a fazer parte do elenco, tá? Ele estava na transição. Então, é isso. O que eu quero falar com vocês sobre essa questão do elenco, da repetição, do entrosamento, é que isso eleva cada vez mais o sarrafo, né? Eleva o nível do elenco. E para você trazer reforços, você tem que trazer reforços que consiga continuar essa evolução ou um reforço muito acima que aumente mais o teto e o time tem que chegar. Então, é assim o Galhardo, é assim o Felipe Alves, então são tetos altos que o time está galgando para chegar próximo a eles, né? Então o Santa Cruz deve ir ao mercado, está no mercado, né? Mas ele fala que a diretoria deve trazer reforços com sarrafo alto, como pediu o Marcelo Cabo. E muita gente vem se perguntando de vários atletas, né? Falando de Wagner Love, Léo Gamalho, etc. Tem atletas sendo contactados, essa aí a gente tem essa informação, que tem atletas contactados, só que o mercado não tá fácil, tá, pessoal? O mercado não tá fácil. Quem tem jogador agora não quer se livrar dele, porque a janela tá abrindo dia 2, como vocês sabem, né? A janela é extraordinária da CBF, abre, excepcional no caso, abre dia 2 de junho, e isso muitas equipes vão segurar seus atletas para poder negociar nessa janela. Então agora o Santa Cruz dificilmente ele vai conseguir fechar o elenco dele, até pode, mas acredito que só depois do dia 2 ali que a gente vai conseguir fechar o elenco no total. Muito se falou aí de Maná, que a gente postou, mas aquilo ali é mais uma questão da gente trazer atletas e vocês verem o atleta e a gente realmente trazer essas opções e debater isso também, porque a torcida precisa debater, precisa conversar. Mas a informação aí que o Santa Cruz está bem no mercado, está correndo bem no mercado. Informação que veio o Renato não vem, Wagner Love, e se vai fechar ou não vai. A gente tem algumas coisas que precisamos finalizar essa semana, e eu acredito que essa próxima a gente já deve ter alguma visão do que vai vir para o Santa Cruz. Mas eu garanto a vocês que não vem para ser mais um. É essa a tônica aí do Marcelo, vem para resolver, porque ele mesmo falou, se for para vir o que eu tenho aí, não vem. Então, vem diferente. É uma coisa que a gente também está correndo atrás para vocês aqui, basicamente fechar as peças, tá? Mas até onde a gente sabe, lateral esquerdo, ponta e um camisa 9 são as prioridades. Mas, lembrando, Santa Cruz não se fecha para a oportunidade de mercado. Lateral esquerdo, ponta e centroavante são as prioridades, porém, se aparecer um camisa 10, um lateral direito, um zagueiro, um volante, dependendo da oportunidade de mercado que apareça para o Santa Cruz, pode também fechar negociações com outras peças para o elenco. Mas ainda existem umas coisas que estão sendo conversadas, e assim que finalizar, a gente vai trazer para vocês aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá like, compartilha e seja membro. Valeu, até a próxima. Fui!